Fala galera, sejam muito bem-vindos na coletiva do Tidico. E aí? É muita coisa boa acontecendo agora no nosso São Paulo Futebol Clube. Reviravolta impressionante. Tudo que está acontecendo nessas movimentações simplesmente espetaculares e maravilhosas, que aqui vocês foram alertados. Galera, o vídeo tá recheado de informações e de notícias sobre tudo que tá rolando no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube. Fiquem comigo até o final, vão deixando esse like porque tem muita coisa acontecendo nesse novo São Paulo, que só precisava de um técnico, que nós falávamos aqui e vocês concordavam, que nós sabíamos que só precisava de um técnico bom, que esse elenco tinha sim grande potencial e que tem, não é que tinha, é que tem peças raríssimas e que a gente sabia que com um técnico de verdade poderia deslanchar, e está acontecendo exatamente da forma como nós imaginávamos. Palma pra nós, né? Palmas pra nós, torcida tão coerente, tão antenada, que sabe realmente o que acontece no São Paulo Futebol Clube. Que muitas das vezes não dá pra contar com a diretoria, com a gestão, mas que quando vem um técnico nós temos possibilidade de ganhar. Então palmas pra nós, né? Palmas pra nós aqui neste canal, que nós já sabíamos. De tudo que estava acontecendo. Que o Luciano não é meia, nem aqui, nem na China, nem no Grêmio, nem em lugar nenhum, né? Que é atacante, que o Ferrarese não é lateral e sim um belíssimo zagueiro. Bom, bora pro vídeo. Tem muita coisa acontecendo, quero atualizar vocês de tudo que tá rolando, a começar pelo Lucas Ferreira, jogador que neste momento, por mais que eu goste, o Ferreirão, gente, Ferreirão, não é o Ferreirinha, que esse é um craque espetacular, né? É o Lucas Ferreira. O Ferreirão está disponível, mas não está jogando neste momento, e o Crespo falou, né? Foi uma pergunta capciosa, talvez. Foi uma pergunta que o Crespo, foi uma das, acho que se eu não me engano, a primeira pergunta, uma das primeiras perguntas na coletiva pós-jogo entre São Paulo e Fluminense, e o Crespo chegou e falou, poxa, com tanta coisa legal pra gente falar, com tanta coisa boa pra gente falar, vem fazer essa pergunta, e o Crespo estava desconfortável por falar que o Lucas Ferreira, hoje ele é um cara que não joga por opção técnica. E aí fica uma questão, né? O Crespo, ele vai utilizar o Lucas Ferreira, mas não como jogador principal, como vinha sendo no São Paulo. O Crespo ali, ele tem uma ideia. Quando ele coloca a ponta junto com dois atacantes, ele joga com o Luciano e com o André Silva. Agora que ele tá colocando muito o Ferreirinha e Luciano, ele coloca o ponta pela esquerda. Então o Crespo, ele tem uma ideia de jogo. E aí vários outros jogadores caem pela direita. Luciano, Marcos Antônio, Alisson, Bobadilla, outros jogadores caem pela direita. Não efetivamente pela ponta, mas o Crespo faz essa gangorra no jogo dele, no estilo de jogo dele, que tá detonando, né? Então, por mais que nós queremos o Lucas Ferreira, ver o Lucas Ferreira, o Crespo deu a entender que neste momento não joga, não tem as oportunidades que nós esperamos ainda por opção técnica. A não entrada do Lucas Ferreira é uma questão de opção técnica. É isso que ficou. Mas o Crespo, gente, ele sabe administrar. E ele falou, joga quem tá melhor. Se o Lucas Ferreira entrar e detonar, vai jogar também. Mas nesse momento é uma opção técnica do Lucas Ferreira, porque eu vejo muitos de vocês me perguntando. Galera, situação muito interessante no São Paulo em relação à zaga. São Paulo tem desfalques, tem lesões, né? O Crespo vai poupar agora, né? Em alguns jogos pontuais das Copas ou até mesmo do Campeonato Brasileiro. Nós podemos ver um rodízio, dessa vez um rodízio muito coerente, muito necessário pela agenda agressiva que nós sabemos que vai ter daqui pra frente. E o Crespo, ele tem uma coisa muito bacana e olha como é diferente quando se tem um técnico. Eu poderia apontar isso que eu vou falar aqui pra vocês agora como pardalzice, como invenção, como uma coisa ruim, mas eu confio no Crespo pra fazer esse tipo de coisa. Prestem atenção, galera. Nós temos, além dos reforços que vai chegar agora, né, o São Paulo quer contratar e o Crespo precisa, já deixou claro que precisa de zagueiro e lateral direito, nós temos uma mudança gigantesca no São Paulo em relação a alguns jogadores e a zaga. Porque o Crespo, ele quer manter o sistema de 3 zagueiros a todo custo. Por mais que em algum determinado momento pode faltar peças ou ele ter que poupar os jogadores principais. E aí,
Provavelmente ele trabalhará com Pablo Maia e Luan de zagueiro em algum momento. Pablo Maia e Luan de zagueiro. E o Luiz Gustavo, quando voltar, também pode ser zagueiro. Isso não é uma confirmação, mas isso é uma possibilidade. É uma probabilidade dele trabalhar com esses caras na zaga em um ambiente de... precisar fazer um rodízio, precisar poupar alguns jogadores por conta da quantidade de jogos e do cansaço muscular que nós sabemos que está previsto. Então, vamos ver como é que vai ficar. Agora é tudo diferente, né? O que antes era invenção, pardalzice, coisa nojenta que a gente não conseguia nem olhar. Hoje, o que pode ser uma invenção, a gente olha com bons olhos, porque o Crespo, a gente sabe que o que ele faz tem lógica, tem coerência. Por exemplo, o Crespo, ele não admite o Luciano de meio atacante. Ele, cada vez que ele vai mexer no Luciano no jogo, ele geralmente começa com o Luciano de segundo atacante. Se ele vai mexer com o Luciano no jogo que ele tá fazendo, é centroavante, bacana. É centroavante. Então... eu acho que só por isso já dá pra nós darmos um voto gigantesco de confiança pro monstro, pra esse treinador espetacular que tem se mostrado até aqui, Hernan Crespo. Galera, atualização do Dineno e do Tapia, né? Tapia que entrou e fez um belíssimo gol, estreou com um gol aí, né? Ele já tinha estreado, mas o gol fez finalmente um gol, né? Finalmente não, fez rápido o gol. E o Tapia é um dos caras que é um jogador perfeito, assim, né? É um jogador perfeito pelo contexto, porque não é aquela contratação, é uma contratação pequena, digamos assim. É um cara que não teve grande expressão até aqui na carreira e é um cara que chega jogando e chega jogando bem. Que é isso aí, galera? Isso é reflexo de um trabalho técnico, de um time que tá redondo. É aí que você vê. Você vê um cara igual o Tapia, que agora tem muita chance de dar certo, é um cara que tem pra deslanchar, e era um cara que não era interessante, nunca foi grande nome europeu, nunca teve carreira gigantesca. Você fala, nossa, muito pelo contrário, era pé atrás com o Tapia. Olha aí, ó, estão contratando um cara de menor expressão. A nossa primeira impressão era essa. Só que aí o cara entra e tá jogando bem e faz gol, e consegue já fazer o gol logo após o jogo de estreia. Então é com muito bons olhos que eu vejo isso. Isso pra mim é um senso, é um sintoma claro de um bom trabalho também. Pra falar um pouquinho do Dineno e para nós passarmos pros outros assuntos aqui do vídeo, o Dineno, pra mim, parece uma situação parece uma situação parecida, fica feio, né? Mas pra mim, está parecendo algo relacionado ao Lucas Ferreira. Dineno está pronto pra jogar, mas não está jogando por opção técnica. Engraçado isso, né? Quando o Dineno chegou, a gente achou que ele já fosse começar jogando, a gente achou que ele ia ser um dos jogadores principais. Mas o Dineno, neste momento... A questão física, por enquanto, não é um impasse, e sim a escolha técnica. Ali é a escolha realmente do Crespo no formato, na formatação de jogo. Então a gente vê muito agora o Tapia entrando, André Silva, ele entra com ou Luciano e André Silva, ou Luciano e Ferreirinha. Quando ele entrou com o Luciano e Ferreirinha, depois colocou André Silva, depois colocou o Tapia. Então... são muitos jogadores. Aqui vocês já sabiam que o elenco do São Paulo era muito grande, né? Que era bom, que daria pra fazer coisa melhor. Isso aqui tá muito claro. Nós sabemos o que é São Paulo. Nós realmente entendemos o que é São Paulo. Aqui tava muito claro isso. Então tem muitos jogadores. Como é que vai ficar toda essa montagem? Nesse momento, não tem o que falar. Por exemplo, nós temos não estamos nem considerando Lucas Calleri e Oscar. Nós estamos vendo o São Paulo acabar com o Fluminense, acabou com o Corinthians, e nós não estamos nem falando dos nossos jogadores principais. Então são muitos jogadores sim. E agora a gente já vê o Tapia entrando. Gente, não é excelente isso que tá acontecendo? Não é maravilhoso para nós comemorarmos demais? Então a gente já vê Tapia entrando... e Dineno e Lucas Ferreira, dois jogadores também que podem alterar de forma positiva as características de ataque do São Paulo, não estão sendo utilizados ainda por escolha técnica, por opção técnica, mas eu acho que vão ser utilizados sim, tem muita coisa acontecendo. Galera, Ganso, burburinho, atualização envolvendo Paulo Henrique Ganso. De que Ganso? É o Ganso do Santos, do Neymar, do Fluminense, é esse aí. O Fluminense nos visitou, né, no Morumbi. Morumbi ou Morumbi? Morumbi, pra mim sempre vai ser Morumbi, com todo respeito a Mondelez, tá? Com todo respeito à mudança de name rights, pra mim
sempre vai ser Morumbi. Fluminense nos visitou e tomou sarrafo ali. O São Paulo detonou o Fluminense. Com todo respeito ao Fluminense, pra mim o Renato Gaúcho faz um trabalho muito bom, assim como fez no Mundial de Clubes, e não teve nem graça. Não teve nem graça porque pegou o The Hammer. The Hammer. Nós vamos ter que chamar o Crespo assim, de The Hammer, o martelo, né? Tomou martelada. E o Fluminense nos visitou no Morumbi e o Ganso... todo o burburinho de volta, porque sempre tem isso, né? Sempre é levantado várias questões em volta do Ganso, independente de eu gostar ou não, né, galera? Vocês adoram o Ganso, né? Deu um burburinho porque falam que teve um cartola do São Paulo, um diretor, eu não consegui nem identificar quem era. Se vocês souberem, coloca nos comentários. Um cartola foi conversar com o Ganso ali. Foi visto no campo, conversando, abraçando, conversando ali com o Ganso, cochichando ali com o Ganso. Mas nada demais, né? Pode ter ido só cumprimentar. É que fica todas essas questões envolvendo o Ganso. Gente, independente, né? Se tá vindo, se não tá vindo, se tem alguma coisinha, se não tem nada, eu acho que não tem nada. Mas pode ser que mude isso, porque eu sei que tem grande aceitação por parte da torcida dessa ideia da volta do Ganso. Eu não gosto, gente. Eu acho assim, eu acho que o Ganso poderia jogar bem agora que tem o Crespo. É aquilo que eu falei. Pode chegar qualquer jogador. Chega o Tapia, que pra mim eu não apostaria nada. Tá jogando bem. Pra mim é muito do técnico. Se o Tapia chega em um outro ambiente, com outro treinador, poderia dar super errado. Então não é justo eu não colocar a mesma régua pro Ganso. Porque eu sei que tem muitos torcedores que gostam. Eu sei que vocês falam, Tidico, o Ganso é um passe, é pra dar um passe, é pra jogar um jogo ou outro. O Ganso resolve. Beleza, galera, eu respeito. Eu não queria. Eu acho que, sei lá, São Paulo precisa de um meio atacante. O Ganso jogou, o Ganso ele é um cara diferenciado, mas eu não sei se a resposta é o Ganso, eu não sei se o Ganso seria um avanço ou um retrocesso, entendem o que eu quero dizer? Eu acho que o Ganso, falando de futebol, ainda poderia agregar, render, mas eu não sei se o Ganso, se trouxer o Ganso de volta hoje, seria um avanço ou um retrocesso. Vocês entendem o que eu tô querendo dizer? If you know what I mean. Então é isso, gente. Ele foi visto com o cartola do São Paulo e aí começa tudo. Olha aí, ó, tá negociando possível volta do Ganso. Vocês gostariam ou não gostariam? A verdade é que eu acho que se o São Paulo quisesse repatriar o Ganso, conseguiria trazer facilmente, se o São Paulo quisesse, mas por enquanto a gente não vê interesse. Só que eu acho que essa história sempre volta à tona por grande empatia da maior parte da torcida, pelo menos o que eu vejo. Então, quem gosta, eu respeito bastante aí. Vão deixando nos comentários. Queria ou não? Queria ou não o Ganso no São Paulo? Galera, o Crespo pede reforços de imediato. O São Paulo sonda. O São Paulo tá ainda em cima de atacante, meio atacante. Mas de imediato nós vemos lateral direito e zagueiro para chegar agora do São Paulo, né? Mas vai ter estreia. Mike, é isso mesmo, muito provavelmente, já confirmado, estreia do Mike contra o Atlético Paranaense. É maravilhoso, né? É maravilhoso por tudo que há 6 jogos nós sabíamos que o Mike nunca jogaria no São Paulo, nunca teria a oportunidade de a gente ver o garoto que tem muito potencial jogar para o São Paulo. Com a antiga comissão técnica que não sabe, pra mim, absolutamente nada de futebol, nós não tínhamos esperança nenhuma de ser feito meramente um trabalho, né, com os meninos da base ou com o Mike, por exemplo. A gente sabia que não tinha chance nenhuma do moleque jogar, do garoto jogar. Moleque, eu falo no bom sentido. Agora, ele já vai jogar em uma situação completamente favorável com o Crespo. Uma vez que o Crespo sabe o que é jogador de futebol, sabe lidar com os jogadores de futebol, ele sabe o trato. Então ele não vai chegar... Ele é, sim, um mestre. Ele é um cara que orienta. Ele é um cara que tem o comando. Ele é quem manda. Ele é o cara que... Ele é a figura do treinador. Ele se coloca à frente do trabalho dele sem se esconder, sem se apoiar em mentiras, em farsas, em reclamações. Ele está sujeito a fazer o trabalho dele. É por isso que quando o Mike entrar agora, e qualquer outro jogador, é um ambiente muito mais favorável, muito mais propenso a dar certo. Porque nós temos um treinador. Então,
a estreia do Mike, já jogou no profissional, mas eu não vou considerar. Não jogou. Estreia do Mike, porque é vida nova. Não jogou. Com aquela comissão patética, não jogou. Não estreou. Vamos esquecer o que foi daqui pra trás com o Mike. A estreia do Mike com o Crespo, estreia pelo São Paulo, do Mike, pode resolver todos os nossos problemas. Porque hoje o Cedric não tá jogando nada, todo mundo quer o Cedric fora e é justo. É justo. Cedric não tá jogando nada. Eu sei que tem muita gente otimista em relação ao Cedric, mas não tá jogando nada. Então tem injustiça em querer o Cedric fora. O Mike pode resolver tudo. Tudo na questão da lateral direita, que era pro Moreira resolver se nós tivéssemos técnico. O Crespo trabalha... Eu tenho certeza que o Crespo trabalharia de forma excelente com o Moreira. Como pra mim ele vai trabalhar com o Mike, sem jogar responsabilidade pra cima do moleque, sem olhar feio, sem vir carregado de discurso. Ele vai simplesmente colocar ali como mais um jogador, que é o que o Crespo está nos passando, que é o que o Crespo está nos falando. É maravilhoso demais. E o Mike, 21 anos, nós vemos o São Paulo contratando jogadores de 23, 24 anos, jogadores jovens. O Mike poderia muito bem ser uma contratação. Pensa, estamos contratando um jogador do Lanús. É o Mike, menino de 21 anos, poderia ser o Mike. Entendem o que eu quero dizer? O Mike poderia ser muito bem um reforço, um cara tipo Tapia, que chegou, que tava lá em esquecimento no River ou qualquer clube da América do Sul. E aí? Mike pode resolver tudo. E por que eu falo do Mike? Porque agora mudou tudo. Olha o que os jogadores estão fazendo com o trabalho do Crespo. O São Paulo faz a compra perfeita. Olhem esse Marcos Antônio. Olha o que esse cara tá jogando. O São Paulo finalmente comprou. Só que o Marcos Antônio já vinha jogando pelo São Paulo e era inconsistente, porque não tinha trabalho técnico. Então agora tudo mudou. Absolutamente tudo. Teve um rapaz, um brother aí na live que falou assim: Tidico, legal esses 11 jogadores que a diretoria trouxe pro Crespo, né? Tipo assim, o time já tava aí. Era o técnico que não sabia montar, que não tinha trabalho técnico, o técnico que não sabia fazer. E, na verdade, o Crespo não tem nem o elenco do Zubeldia, né? Porque ele nunca jogou com o Lucas Moura e com o Caleri. Nunca. O Oscar pouquíssimo. Dá pra colocar o Oscar nisso aí também. É maravilhoso, né? Galera, mercado da bola, como de praxe, né? O nome que surgiu aí é o Alan Ricardo. Ele é colombiano, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Colombiano, joga no Besiktas, da Turquia. Clube grande, hein? Clube forte do Besiktas. O que veio? Não faço a mínima ideia de como joga. É um meio-campista. Meio-campista, ele é tipo... Eu acho que é... tipo um Marcos Antônio, tipo um Alisson. Meia central ali... Volante, hoje em dia não existe mais, né? Engraçado isso. Hoje em dia não existe mais primeiro volante, segundo volante e meio atacante. Não existe mais, é meio campista, né? É meio campista, engraçado. Nunca achei que eu fosse falar isso. Então ele é um meio campista. Falam que ele é bom jogador, eu não conheço, não posso falar pra vocês, tá? Não conheço o cara. Falam que ele é bom jogador, 21 anos, colombiano do Besiktas. Por que veio tudo à tona? Porque a imprensa turca veio de lá de fora. A imprensa turca falou que o São Paulo tinha interesse nesse Alan Ricardo. Aí, em algumas fontes que não dá pra cravar também, o lado do São Paulo fala, não, aquilo de sempre. Não, nunca tivemos interesses, nunca fomos atrás, nada a ver. São Paulo nega absolutamente tudo envolvendo Alan Ricardo. Mas veio tudo isso e eu precisava trazer pra vocês, porque o que chega aí é que veio lá de fora. Falando lá de fora que o São Paulo tinha feito uma sondagem, tinha feito estava monitorando, estava de olho no jogador. Mas é isso aí. Vamos ver como é que vai ficar tudo. Eu vou apurando, atualizando, trazendo tudo pra vocês em tempo real. O vídeo aí foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e vão deixando like. Obrigado e até a próxima.